Olá! Saber ouvir é uma virtude que ajuda bastante quem precisa ser ouvido. É uma habilidade que requer atenção e paciência. É fundamental para uma comunicação eficiente. Tanto que inúmeras empresas privadas e órgãos públicos dedicam tempo e espaço para ouvir sugestões, reclamações, críticas e elogios do cidadão. Trabalho que é feito pela ouvidoria. E hoje você vai conhecer mais as atividades da Ouvidoria do Poder Judiciário do Maranhão. Veja nos destaques do Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. A história das ouvidorias no Brasil. A audiência pública. A ouvidoria vai aonde o cidadão está. As principais queixas, as sugestões para melhorar os serviços da Justiça. Os dados estatísticos que ajudam a traçar planos de orientação às pessoas que procuram a justiça no Estado. Aqui no estúdio, a gente vai conversar com aquele que ouve, ou melhor, que lidera toda uma equipe preparada para ouvir o cidadão. É o desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, ouvidor-geral do Poder Judiciário Maranhense. O Justiça Cidadã está só começando. De acordo com as pesquisas, uma delas apresentada no site ouvidorias.gov, o que houve de mais parecido com o que chamamos hoje de ouvidoria pública surgiu em 1809, na Suécia. Na época, criou-se a palavra ombudsman, que em sueco significa representante do povo, com o objetivo de receber e encaminhar as queixas dos cidadãos contra os órgãos públicos. No Brasil, a ouvidoria teve primeiro a ver com a administração da colônia. Ainda no século XVI, foi nomeado o primeiro ouvidor-geral, uma espécie de ouvidos do rei, para garantir a rigorosa aplicação das leis da metrópole. Extinta depois da independência do Brasil, a palavra ouvidoria ressurgiu durante o processo de redemocratização do país. A primeira ouvidoria pública foi criada em 1986, em Curitiba. De lá para cá, outras foram surgindo e a Emenda Constitucional número 45 determinou a criação de ouvidorias no Poder Judiciário e no Ministério Público da União, Estados, Distrito Federal e Territórios. Em maio de 2010, foi criada a Ouvidoria do Poder Judiciário do Maranhão. Terceira corte mais antiga do Brasil, o Tribunal de Justiça do Maranhão, ao longo de mais de 2 séculos de história, tem acompanhado a evolução da sociedade e se adaptado aos novos tempos. Um dos principais avanços do Poder Judiciário maranhense foi facilitar o acesso à justiça pelo cidadão. Seja bem-vindo à Justiça, que valoriza a informação, que ouve, recebe sugestões e orienta. O papel do Poder Judiciário é promover a justiça e fazer valer o direito. A ouvidoria é o Poder Judiciário de portas abertas. Ouvidoria do Tribunal de Justiça, bom dia. Em que posso ajudar? A ouvidoria é a comunicação direta entre o cidadão e o Poder Judiciário. Por meio de um canal permanente, a ouvidoria dialoga com a comunidade e dela recebe reclamações, sugestões, críticas e pedidos de informação com absoluta transparência. Cabe à ouvidoria promover a apuração das reclamações sobre as qualidades dos serviços, abusos e erros eventualmente cometidos por magistrados e servidores, respeitadas as competências da Corregedoria Geral da Justiça e da Presidência do Tribunal. A ouvidoria recebe consultas processuais, esclarece dúvidas e estabelece o relacionamento entre o cidadão e as unidades judiciais e administrativas. Também é responsável pelo serviço de informação ao cidadão. A ouvidoria vai onde você está. Por meio de audiências públicas, a equipe da ouvidoria visita cidades do interior do estado e bairros de São Luís, com o objetivo de facilitar ainda mais a comunicação do Poder Judiciário com a sociedade. É importante alertar que não é de responsabilidade da ouvidoria
receber notícias de fatos que constituam crimes, tendo em vista as competências constitucionais do Ministério Público e da Polícia, receber consultas, reclamações, denúncias que exijam providência ou manifestação do plenário do Tribunal ou da Corregedoria Geral da Justiça e receber reclamações, sugestões e críticas relativas a órgãos não integrantes do Poder Judiciário Estadual. Elas podem ser apenas encaminhadas pela ouvidoria ao destinatário adequado. Procure a ouvidoria, fale conosco. Qualquer que seja o seu caso, o pedido é registrado no banco de dados da ouvidoria e encaminhado para ser atendido com brevidade, conforme a complexidade do caso. O atendimento presencial na ouvidoria é realizado diariamente das 8 às 18 horas, no Fórum Desembargador Sarney Costa, Avenida Carlos Cunha, sem número, Calhau, São Luís, Maranhão. CEP 65 076 820. É o mesmo endereço para o envio de correspondência. O canal da ouvidoria pelo telefone é o Telejudiciário, uma central de informações composta por servidores que recebem e encaminham as demandas do cidadão e respondem às perguntas formuladas sobre assuntos de competência do tribunal. O número é 0800 707 1581 ou 159. A ligação é gratuita. Pela internet, você pode elaborar a sua manifestação através da página do TJMA, www.tjma.jus.br. Clique no link da ouvidoria e preencha o formulário eletrônico de atendimento ou envie um e-mail para ouvidoria@tjma.jus.br. Seus dados são sigilosos se assim for solicitado e somente a ouvidoria poderá acessá-los. Participe! Sua colaboração é importante para a melhoria dos serviços da Justiça. Ouvidoria, sua voz no Poder Judiciário. Tribunal de Justiça do Maranhão. E quem está aqui para falar sobre o trabalho da ouvidoria é o desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, atual ouvidor-geral do Poder Judiciário. Seja bem-vindo, desembargador. Muito obrigado. Qual o papel da ouvidoria, na sua opinião? Olha, feita objetivamente a pergunta, parece muito simples de responder. Bastaria eu dizer que o papel do ouvidor é ouvir. Ouvir. Mas, na verdade, ela transcende. Ela é muito mais, o papel do ouvidor é muito mais do que simplesmente ouvir. É ter a sensibilidade de ouvir, é ter a sensibilidade de apreender as aflições daqueles que nos procuram e com essa habilidade, com essa capacidade, com essa sensibilidade, procurar meios, procurar mecanismos para dar uma resposta a tempo e hora para aquelas indagações que são feitas ao ouvidor. Portanto, o ouvidor ele precisa estar apto a ouvir, mas ao mesmo tempo ele tem que estar preparado e predisposto a não só ouvir, mas também implementar as medidas e buscar as respostas que o usuário do serviço do Poder Judiciário está precisando, está buscando. Desembargador, o senhor também é presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do Poder Judiciário do Maranhão. Exercer essa outra função ajuda de que forma o seu trabalho como ouvidor? Eu tenho dito, Amanda, que ser ouvidor é um estado de espírito. Ninguém é ouvidor apenas porque quer ser ouvidor. Muitas vezes você é instado a assumir o comando de uma ouvidoria e muitas vezes não tem a exata dimensão da relevância da função que está exercendo e muitas vezes sequer está preparado para isso. O que o fato de eu estar comandando a conciliação no Maranhão já há mais de 6 anos me ensinou? Me ensinou que é preciso ter a capacidade de ouvir, de mediar, de intermediar, de ter a capacidade de solucionar conflitos que são gerados no meio da sociedade. Então, quando eu fui convidado para ser ouvidor, eu já tinha essa experiência, já tinha acumulado essa capacidade de ouvir, porque já há muitos anos, como já disse ainda há pouco, eu já venho exercendo essa atividade de mediador e de conciliador
conduzindo o núcleo de conciliação do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Sempre investindo no diálogo, não é? Com o cidadão. Sempre investindo no diálogo. Eu tenho dito que nós vivemos hoje, aliás, não é nenhuma novidade, nós vivemos no mundo dos haters, nós vivemos no mundo dos nossos contraeres, nós vivemos num mundo que parece que tudo que está certo está do nosso lado e que tudo que está errado está do lado oposto. E eu acho que neste mundo conflituoso que a gente vive, é mais do que nunca fundamental a capacidade que você tenha para fomentar o diálogo. Eu acho que a partir do diálogo é possível solucionar os mais diversos problemas. Isso serve para a família, isso serve para o seu local de trabalho, isso serve para o trânsito, serve para a escola, serve para todos os locais. Então o importante é que você esteja predisposto a ouvir. E predisposto, quando você tiver essa predisposição de ouvir, você naturalmente estará predisposto ao diálogo. Com certeza. Agora, desembargador, quais são os canais de comunicação que tem para chegar até o senhor? Por exemplo, se um cidadão quiser marcar uma audiência, uma conversa com o senhor, tem como? Nós estabelecemos uma agenda para que a gente pudesse não só receber as reclamações que vêm por e-mail, que vêm pelo telejudiciário, que vêm pelo site do tribunal, mas para aquelas pessoas que desejassem ter um contato direto com o ouvidor. Então eu tiro um dia na semana, que é às terças-feiras, e nesse dia eu fico a manhã inteira, se necessário, na ouvidoria, no Fórum Desembargador Sarney Costa, e lá nós recebemos as pessoas, aquelas que desejam efetivamente conversar com o ouvidor, porque muitas vezes elas não querem apenas formalizar a denúncia por escrito, elas desejam ouvir a palavra de conforto. E nós então nós elegemos um dia na semana e todas as terças-feiras nós nos colocamos à disposição do usuário do nosso serviço. Como é que faz essa agenda? A agenda é natural, nós temos uma equipe trabalhando lá. Tem que ir ao fórum? A pessoa pode ir lá, pode telefonar, pode passar um e-mail, o telejudiciário está funcionando junto conosco, então através do telejudiciário... Ele sempre vai obter uma resposta do judiciário. Tem sempre uma maneira de você se comunicar com a ouvidoria e ao mesmo tempo tem uma maneira, porque nós temos um corpo de funcionários preparado para isso, de marcar uma audiência e poder conversar comigo. Nós estamos sempre à disposição, com aquela predisposição que eu coloquei no início da entrevista, que é a sensibilidade para ouvir. Que ótimo, não é, Eida? Poder conversar com o ouvidor, tirar suas dúvidas, desabafar, sem precisar agendar. A gente faz uma ligação e não tem um retorno. Tem sempre aqueles locais de atendimento ao consumidor, local de atendimento ao cidadão, mas o judiciário perto, próximo do cidadão, isso é mais confortante, de forma espontânea, assim, natural. Essa é uma mudança de mentalidade. O Poder Judiciário de todos os poderes, ninguém tem nenhuma dúvida que até hoje ainda é o mais fechado. Mas a gente tem tido uma mudança de mentalidade que tem sido perceptível a quem quiser ver. O Poder Judiciário, com o sistema de ouvidorias, ele tem se aproximado muito do cidadão, o cidadão tem tido a oportunidade de reclamar bastante, algumas vezes também de elogiar, e nós reconhecemos que nós não prestamos um serviço com a eficácia que nós desejaríamos, por uma série de circunstâncias, em face das dificuldades estruturais pelas quais nós todos passamos, mas o Poder Judiciário tem aberto as portas para que a população possa estar próximo da gente e possa nos cobrar. E é fundamental que eu pontue aqui, Amanda e Eida, né? Eu quero pontuar aqui que está vigendo agora o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que é a Lei 13.460. Essa lei ela vem abrir muito mais ainda as portas do Poder Judiciário, aliás, do serviço público. Em geral. E as ouvidorias elas têm um papel fundamental no sentido de aprimorar o nosso trabalho e que é fundamental que se diga não só prestar um serviço, mas um serviço também que venha permeado de gentileza, permeado de atenção, porque na verdade nós temos que convir que o serviço público no Brasil é um serviço de má qualidade, um serviço muito mal-humorado. E o que nós queremos e que somos obrigados a fazer, sobretudo nos tempos atuais, é mudar essa concepção, mudar essa cultura de que o usuário do nosso serviço possa ser tratado de qualquer maneira. Então nós estamos com as portas abertas, conscientes de que agora é preciso desempenhar esse papel muito mais a contento. Maravilha. E ainda tem mais assuntos para a gente abordar nesta edição.
E para qualquer serviço relacionado à Justiça do Maranhão, você pode ligar para o 0800 707 1581 e falar com o Telejudiciário. A ligação é gratuita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote aí, 0800 707 1581. Depois do intervalo, o desembargador José Luiz Almeida vai falar sobre audiência pública. É a ouvidoria em contato direto com o cidadão, na cidade, no bairro. Aguarde que você vai ver. Justiça Cidadã está de volta, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje o entrevistado é o desembargador José Luiz Almeida, ouvidor-geral do Poder Judiciário do Maranhão. Bom, vamos voltar à nossa entrevista. Desembargador, como é que funciona uma audiência pública da ouvidoria? Bom, a audiência pública é assim, nós entendemos, aliás, já há algum tempo, não é uma inovação da minha administração, nós entendemos que era necessário que o ouvidor deixasse o seu gabinete e fosse diretamente à comunidade ouvir as reclamações do usuário do nosso serviço na própria comunidade. Nós agora, Amanda e Aida, nós estamos fazendo uma nova roupagem nessas audiências públicas, porque nós percebemos que quando a gente chega na comunidade, que a gente formaliza uma mesa com os juízes da comarca, promotor da comarca, autoridades da comarca, nós percebemos que há uma certa inibição das pessoas de fazer as reclamações. Então é oportuno que vocês me façam essa indagação acerca das audiências públicas, porque agora nós vamos fazer assim, nós vamos fazer uma solenidade na comarca de abertura da audiência pública, ouviremos aquelas pessoas que estão predispostas a falar publicamente, e depois nós passaremos o dia na comarca ouvindo de per si o cidadão. Então realizamos a audiência num período, por exemplo, período da manhã, e no período da tarde eu fico num gabinete disponibilizado pelo fórum e fico ali ouvindo as pessoas individualmente, porque só assim eu tenho a percepção de que será possível as pessoas se colocarem mais à vontade diante do ouvidor para que possa fazer as reclamações. As audiências públicas que eu fiz até agora, eu não fiquei com uma boa impressão. A sensação que tive é que as pessoas ficam muito acabrunhadas diante dos juízes, diante das autoridades. Ainda existe esse distanciamento muito grande entre juízes e comunidade. E para poder romper com esta barreira é que eu resolvi implementar de uma outra forma. Eu faço audiência pública, mas depois eu vou destinar um espaço da minha agenda exclusivamente para ouvir as pessoas de per si, onde cada uma vai ficar à vontade e vai dizer aquilo que quer e nós vamos poder anotar aquelas reclamações e o mais breve possível nós vamos dar as respostas. Desembargador, e por falar em audiências públicas, este ano a ouvidoria já promoveu duas, não é? Em São Bento e São José de Ribamar. Quais foram as principais reclamações, dúvidas dos cidadãos? O usuário do nosso serviço, Amanda, ele quase sempre reclama da morosidade do Poder Judiciário. A morosidade do Poder Judiciário é algo que está muito incrustado na consciência das pessoas. E as pessoas já têm um certo receio de demandar diante daquela quase certeza de que não terão resposta a tempo e hora. E em torno dessas questões e ouvindo essas reclamações, nós temos buscado, junto aos nossos colegas, a acelerar esses processos, aqueles sobretudo onde há reclamação do usuário do nosso serviço, na certeza de que mais não podemos fazer em face de uma série de circunstâncias que poderiam ser pontuadas aqui, dentre as quais a formalidade mesmo de um processo. O processo é algo extremamente formal e essa formalidade ela termina consumindo muito tempo. Mas na medida do possível nós temos trabalhado para tentar resolver o mais rapidamente possível as demandas daquelas pessoas que nos procuram. Mas sintetizando a resposta à sua indagação, a principal reclamação quase sempre é em face da morosidade, mas que fique claro também que há muita reclamação em face da descortesia dos funcionários públicos para com o usuário do nosso serviço. E repito agora o que disse antes, com o Código
do usuário do serviço público, de defesa do usuário do serviço público, isso tende a mudar. Hoje você tem que acreditar na boa-fé do usuário do seu serviço, você precisa atendê-lo com absoluta cortesia. Ninguém suporta mais o funcionário público ser pago com dinheiro público e ainda se sentir no direito de não tratar com a devida cortesia, com a devida urbanidade o servidor público. Nós estamos, o usuário do nosso serviço. E nós estamos nessa cruzada. A nossa próxima cruzada agora é implementar esse código para que a partir desse código as pessoas tenham consciência de que o usuário do nosso serviço precisa ser bem tratado e precisa de resposta para as suas reclamações. Agora, além das idas a bairros, outras cidades para a realização de audiência pública, que outros tipos de visitas, por exemplo, a ouvidoria faz? Olha, nós também implementamos uma medida que eu entendo que tem sido muito salutar e tem sido muito eficaz. Nós não estamos nos limitando, Zeida, a receber as reclamações contra os colegas. Porque, na verdade, a reclamação não é propriamente contra um colega, mas em face de um processo que demora muito a ser resolvido. O que é que eu fiz? Eu implementei a seguinte medida: ao invés de encaminhar ao colega as reclamações e pedir a ele a resposta, eu vou ao colega, vou junto com o juiz corregedor, junto com o juiz auxiliar da presidência, e lá eu apresento as reclamações e digo: muito bem, meu colega, aqui estão as reclamações e nós queremos resposta para isso, mas ao mesmo tempo eu quero que você me diga qual o empecilho, quais as dificuldades que você enfrenta para responder a tempo e a hora a essas reclamações. E então, naquela oportunidade, estando com o juiz corregedor, estando com o juiz auxiliar da presidência, o colega já enumera os motivos, já diz por que razão a vara que ele administra está com essas dificuldades para responder a tempo e hora aos anseios da população, e aquelas medidas, aquelas reclamações que ele faz nessa oportunidade, o juiz corregedor e o juiz presidente, o juiz auxiliar da presidência, já leva para o presidente, já alega para o corregedor, e nós já tentamos resolver tanto o problema do usuário quanto o problema do próprio juiz. O senhor vira um ouvidor do cidadão e do próprio juiz. E do próprio juiz, para evitar que ele diga o seguinte: o ouvidor só sabe reclamar. Sim. E, no entanto, ele não nos pergunta por que isso está acontecendo. Então, para que isso não aconteça, eu levo a reclamação, mas eu vou lá saber também qual a razão que está criando, qual o motivo dessa demora. E, a partir daí, a gente tem encontrado solução para resolver também os problemas dos nossos colegas. E assim o senhor vai estreitando o relacionamento, não é? Além, né, do público com os próprios vai magistrados. Estreitando o relacionamento e não fica aquela imagem deturpada de que o ouvidor está apenas para ouvir reclamação e para cobrar. Porque o colega que recebe a reclamação contra quem se faz a reclamação, ele tem as dificuldades dele. E é preciso que a gente ouça. E quando você chega, eu cheguei, por exemplo, numa determinada vara, não sei se posso narrar aqui, e vamos ver se é importante que se faça esse registro. Eu, quando entrei na vara, na unidade de um determinado colega com as reclamações na mão, eu encontrei processos na sala dele, na sala de audiência, na sala destinada a processo, na copa, na sala da secretaria, em todos os ambientes. E quando eu entrei, eu já fui tomado daquele impacto. E já pude concluir eu próprio, logo de antemão, que aquele magistrado, com aquela demanda que ele tem, é impossível atender a tempo e a hora aos anseios da população. Então, acho que nesse sentido é importante que a gente vá onde o colega e que a gente também ouça as suas reclamações. E nesse sentido eu dou ouvido para o usuário e dou ouvido para o colega. E o Judiciário vem trabalhando bastante agora nessa questão da baixa processual, justamente, né, indo até as comarcas, até o interior, para saber da necessidade de cada juiz, de cada comarca, justamente para isso, né, para dar esse apoio. Porque veja bem o seguinte, nós somos muito cobrados e é natural que assim o seja. Porque nós reconhecemos que nós não prestamos, conquanto o serviço do Poder Judiciário seja um serviço de qualidade, e nem poderia deixar de ser diferente, porque são todos concursados, são todos excelentes magistrados, a gente tem que convir que não é um serviço efetivo, não é um serviço que você postule e que ele seja entregue eficazmente. Nesse sentido, a gente, sabendo dessa nossa deficiência, é que a gente tem buscado encontrar solução para ver se a gente consegue atender melhor a nossa comunidade. Desembargador, e o que tem agregado de valor, de experiência, o trabalho de interlocução feito pela ouvidoria com outros órgãos, com outras ouvidorias de outros estados do país?
Olha, deixa eu te dizer, quando eu assumi a ouvidoria, eu fiquei imaginando que esse trabalho não é um trabalho de mão única, que eu sozinho, só o ouvidor do Poder Judiciário, eu não teria condições de resolver muitos problemas. Então, o que eu fiz? Eu procurei a ouvidoria do Ministério Público, procurei a ouvidoria da Defensoria Pública, estou procurando a ouvidoria da OAB, porque eu entendo que nós, em conjunto, somando as nossas dificuldades, somando as nossas experiências, unindo os nossos esforços, nós temos muito mais condições de resolver os nossos problemas. Eu vou te dar aqui um exemplo. Ouvindo a ouvidoria, olha a redundância que é interessante para essa colocação, ouvindo a ouvidora da Defensoria Pública, foi que eu me dei conta, como ouvidor, que nós temos, por exemplo, um grande problema no Fórum Desembargador Sarney Costa, que é a questão do atendimento prioritário. Se você for nas unidades judiciárias, você não encontra, pelo menos essa informação que me deram, processos com a identificação daquele processo que é prioritário em face, por exemplo, da idade do usuário do nosso serviço. E eu já estou implementando medidas para que a gente possa fazer a identificação desses processos. Já entrei em contato com a assessoria de comunicação do TJ para que implemente medidas de maneira a divulgar a necessidade de que se priorize esse atendimento. Estou fazendo reunião com os funcionários para conscientizá-los da necessidade de priorizar esse atendimento das pessoas que têm necessidade de ser atendidas prioritariamente. Estou envidando, enfim, todos os esforços para implementar essa que é uma medida legal e que de rigor não está sendo implementada. Mas foi com o contato com a ouvidoria da Defensoria que eu constatei essas dificuldades. Nós temos, por exemplo, um elevador que leva para o segundo andar, para o primeiro andar do fórum, onde funciona o juizado especial, que não está funcionando há vários anos. E quando um cadeirante chega, ele é conduzido nos braços para a sala de audiência. Então, eu, na condição de ouvidor, me dei conta disso com os contatos que fiz com as outras instituições. Por isso é que é importante que a gente troque ideias, é importante que a gente estabeleça esse relacionamento, porque eu acho que a partir dele a gente tem condições de implementar muito mais medidas ainda de interesse público. Certo. E a gente ainda vai conversar mais sobre a ouvidoria do Judiciário. Você também pode sugerir um tema para o Justiça Cidadã. Envie uma mensagem para a gente para o WhatsApp 98880-4461. No próximo bloco você vai conhecer todos os canais de acesso à ouvidoria do Judiciário. E o desembargador José Luiz Almeida vai falar sobre tempo de resposta e os principais focos da ouvidoria. É depois do intervalo. Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia, já está de volta. E hoje conversando com o ouvidor-geral do Poder Judiciário do Maranhão, desembargador José Luiz Almeida. Para facilitar o atendimento ao público, a ouvidoria criou vários canais. Por formulário eletrônico, no site do Tribunal de Justiça www.tjma.jus.br, no link da ouvidoria ou na seção Fale Conosco. Por meio do telejudiciário, no número 0800 707 1581. Pelo e-mail ouvidoria@tjma.jus.br. Pessoalmente, no Fórum Desembargador Sarney Costa, bairro do Calhau, no horário de 8 da manhã às 6 da tarde. Ou ainda por carta, endereçada à própria ouvidoria na Avenida Carlos Cunha, sem número, Fórum de São Luís, no Calhau. O CEP é 65076-820. De 1º de janeiro a 30 de junho de 2018, a ouvidoria recebeu 2.144 manifestações. Foram reclamações de insatisfação com serviços, pedidos de informações, denúncias, elogios, dúvidas, sugestões. Desembargador, existe um prazo médio para se dar uma resposta sobre essas denúncias? A gente normalmente nós fixamos para o usuário 20 dias, mas evidentemente que isso não é um prazo definitivo, porque nós temos que convir que há questões mais complexas, menos complexas. Muitas vezes nós fixamos esse prazo, mas nós obtivemos logo a resposta e nós então já cuidamos de responder imediatamente ao usuário do serviço. O importante
é que nenhuma pergunta ficará sem resposta. Isso é fundamental que se deixe claro. Muitas vezes a gente até compreende alguns colegas se sentirem agastados com as buscas de informações, mas nós somos obrigados a fazê-lo. Então as respostas elas serão dadas. E mesmo quando o usuário se dirige à ouvidoria do TJ e a questão não é da nossa alçada, ela também não fica sem resposta, porque nós encaminhamos para as ouvidorias correspondentes. Se for de interesse do Ministério Público, encaminhamos para o Ministério Público, se for defensoria, para a defensoria, se for OAB, para o OAB, de maneira que todo aquele que procura o nosso serviço, ele sairá com uma resposta. Aliás, nós implementamos uma medida que já desde a época que eu sou juiz, eu sempre preconizei, sempre disse no meu gabinete onde eu trabalhava, que não existia para o usuário do nosso serviço o volte amanhã ou passe outra hora. Todo mundo que chega numa unidade, todos precisam de uma resposta e tem que ser dada a resposta naquele dia, a menos que não seja possível. Mas o que acontecia no passado era sempre aquela história, passa outro dia, passa outra hora, estou ocupado agora. Não é possível fazê-lo, não se deve tratar o usuário do nosso serviço com indiferença. Ele precisa, e vou repetir porque eu acho que isso é fundamental, nós temos recebido reclamações nesse sentido, nós queremos minimizar ao máximo essas reclamações. As pessoas não devem ser tratadas com descortesia, por mais mal-humorado que esteja o funcionário, por mais que ele tenha problemas de ordem pessoal, ele tem a obrigação de tratar o usuário do nosso serviço com cortesia, com humanidade e tem o dever de ser tolerante. Dizendo, repetindo Luiz Barroso, que a tolerância ela empresta um grau de credibilidade muito maior, de cortesia às nossas relações. Então é fundamental que a gente, nessas nossas relações, que a gente tenha a capacidade de ser tolerante. Aquele que exerce o munus público, que trabalha com a coletividade, ele com muito mais razão. E está seguindo um princípio básico, né, Amanda? Você que é jornalista, da comunicação. Sim, que é o emissor, no caso, o cidadão, a mensagem, que é a reclamação, sugestão ou elogio, o receptor, no caso o senhor como ouvidor, e o feedback, que é o retorno, que é justamente o que o cidadão espera, um retorno, né? Uma satisfação. Muitas vezes basta um tratamento cortês, educado, para que a pessoa se sinta bem. O que não pode haver é aquele atendimento abrupto, aquele tratamento que desconsidera o cidadão enquanto cidadão. Eu tenho umas crônicas que eu escrevo, uma delas que eu escrevi uma vez refletindo sobre isso, ela era intitulada Com Que Roupa Eu Vou? Nós, infelizmente, no serviço público, em qualquer ambiente que a gente frequenta nesse país, muitas vezes basta a indumentária para determinar a forma de atendimento. Você chega num determinado ambiente de terno, normalmente as pessoas têm toda aquela mesura, aquele tratamento cortês com a pessoa que chega muito bem vestida. Aquela que chega de uma forma mais humilde é tratada de uma forma diferente. E isso é que nós precisamos acabar. O cidadão, seja negro, seja branco, rico, pobre, bonito ou feio, o tratamento a ser dispensado no serviço público tem que ser o mesmo. Afinal, todos nós recebemos do erário público exatamente para prestar um serviço de qualidade que deve vir necessariamente associado a um serviço de cortesia. Desembargador, e é possível o cidadão fazer uma denúncia anônima em relação às reclamações que ele tem em relação aos cartórios, atendimento de servidores, de magistrados? Evidentemente, Amanda, que denúncias anônimas destituídas de qualquer veracidade, essas são impossíveis de nós acatarmos. Mas qualquer denúncia que chegue, que tenha o mínimo de verossimilhança, que venha acompanhada de alguma prova, de algum instrumento que nos dê alguma convicção a priori de que ela tem procedência, é evidente que ela será acatada, porque muitas vezes você sabe, você não pode reclamar contra determinadas autoridades porque você sofre as consequências disso. Então, nesse sentido, se a denúncia vier devidamente acompanhada de provas mínimas que sejam da veracidade da denúncia que está sendo feita, neste caso nós acatamos a denúncia e nós implementaremos as medidas que são cabíveis, convindo a notar, porque é prudente que assim o faça,
que a ouvidoria não é órgão correcional, que nós não apuramos práticas de deslizes funcionais. Se eventualmente chegar uma denúncia que condiga essa denúncia com o ilícito administrativo, com deslize funcional, nós encaminhamos para a corregedoria ou para quem de direito. As reclamações que nós recebemos e que nos interessam e que são aquelas que nós implementamos, são aquelas que dizem respeito aos processos em andamento. Agora, só para esclarecer, é obrigatória a identificação da pessoa que está denunciando ou ela pode ficar anônima? De regra, a pessoa deve se identificar, mas é evidente que se ela pedir a preservação do anonimato, nós assim o faremos. Ok. Ok? Ok, desembargador, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. E em suas considerações finais, qual o maior motivo de orgulho como ouvidor geral? O maior motivo de orgulho talvez seja a possibilidade de, depois de 36 anos de atividade nessa área criminal, ter a oportunidade de fazer algo que condiga exatamente com o meu perfil, que é o perfil de uma pessoa obcecada pelo atendimento condizente para com o usuário do nosso serviço. Eu sempre me manifestei radicalmente contrário àqueles que não têm a exata dimensão do munus público que exerce. Eu sempre me coloquei diante, contra as pessoas que exercem o munus público sem a dimensão da relevância daquilo que faz. Então, esse é o grande, eu digo sempre que quando me escolheram pelo Tribunal de Justiça, quando o Tribunal me escolheu para ser presidente do Núcleo de Conciliação, poder trabalhar com a conciliação, já foi para mim um prêmio. Apesar de ser apenas um ônus com poucos bônus, que não seja o trabalho. E depois, quando me escolheram para ser ouvidor, eu achei que eu fui premiado muito mais ainda. Para quem não tem muita ambição, para quem tem a única ambição que tem é de julgar, eu acho que já me deram mais do que eu merecia. Eu quero só aproveitar a oportunidade para agradecer à Assembleia por essa parceria, por essa possibilidade de estar aqui conversando com o telespectador, conversando com o usuário do nosso serviço, dizendo ao usuário que, a despeito da falta de credibilidade das instituições, a despeito desse mundo conflituoso em que a gente vive, a despeito de todas as dificuldades pelas quais passa o Brasil, o Maranhão da mesma forma, ainda é possível se acreditar nos agentes públicos que tenham predisposição para prestar um relevante serviço. E nós estamos imbuídos desse propósito, porque nós temos plena convicção daquilo que é o nosso papel. E poder desempenhar bem o nosso papel, poder, quem sabe, até dar bom exemplo para gerações futuras, isso já é algo que me satisfaz profundamente. Portanto, é com muito prazer que eu estou no exercício dessas atividades e poder contribuir com a população sem estar pedindo nada em troca é algo que me deixa extremamente feliz. Okay. Muito obrigado. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, desembargador. Muito obrigado. Bom, termina agora mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão, em parceria com a TV Assembleia. Sábado ao meio-dia a gente volta com outro tema. E tem reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite. Até a próxima edição. A gente se vê. Tchau.